Começa agora o programa Toque de Bola Especial da Web Rádio CDR. Apresentação Edilson Lima. Comentários do professor Chicão, Arthur Ortega e Ailton Senov. Direção de Esportes, Edmundo Lima Filho. Direção Geral, Cris Silva. Edilson Lima. Palmeiras! Muito boa noite. Estamos chegando. Sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda, e o Palmeiras no ator da partida, transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar de vencer. É o tricampeão paulista, Sociedade Esportiva Palmeiras, conquista o seu terceiro título consecutivo do Paulistão. Já que eles falam tanto de Paulistinha, é o terceiro título do Paulistinha que a Sociedade Esportiva Palmeiras conquistou. Na verdade, parabéns ao clube, né? Ao esporte, que foi muito bem visto pelo futebol apresentado do Palmeiras no Campeonato Paulista e principalmente na partida de ontem. Parabéns, então, à Sociedade Esportiva Palmeiras pela conquista de mais um título do Paulistão. Isso é muito importante, muito legal. E mais do que isso, né, é sabermos que o Palmeiras está mostrando todo o seu potencial, como sempre fez, mostrando todo aquele trabalho que vem sendo realizado pela sua diretoria, e o Palmeiras merece mais do que nunca esse título. Lembrando que o Palmeiras mostrou um futebol muito convincente, mostrou todo o seu potencial, e podemos voltar a dizer, como todos os anos, né, no início dos nossos anos, a gente fala, o Palmeiras é uma grande equipe sul-americana. Então, os times sul-americanos que tomem cuidado, porque o Palmeiras é uma grande equipe e por isso está aí com mais um título. Deixa eu pegar aí a palavra do Edmundo Lima Filho, porque nós vamos ter um assunto especial para tratarmos hoje a respeito do Campeonato Paulista, da final, que vocês, meus amigos, vou falar a verdade, não venham colocar que não foi pênalti. Pênalti existiu, claríssimo. Foi duvidoso. É claríssimo, mas daqui a pouco nós vamos falar com o Edmundo Lima Filho, porque é ex-árbitro, ele vai falar muito a respeito desse assunto e eu vou tocar em um outro assunto também, em cima dessa questão aí da arbitragem do Rafael Claus. Edmundo, boa noite. Não deu para a Portuguesa, mas deu para o Palmeiras, né? O Palmeiras conquistou aí o título do Paulistão 2024, tricampeonato paulista. Edmundo, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Edilson, boa noite, meus queridos amigos que estão nos acompanhando no Toque de Bola Especial. Olha, uma festa ontem muito gostosa de assistir, um grande jogo. Um primeiro tempo não tão, mas um segundo tempo mesmo de grande emoção. Achei um belo espetáculo. A torcida do Palmeiras, claro, que compareceria, né? Não seria diferente de não comparecer ao estádio ontem, né? Então, o Palmeiras fez por merecer, fez a bela campanha. Ele e o Santos, né? As duas equipes fizeram ótimas campanhas e foi merecido chegarem à final, tanto o Palmeiras como o Santos, né? E o Palmeiras fez valer ontem o mando de campo, né? O Santos fez valer o mando de campo lá na Vila Belmiro e o Palmeiras ontem fez por merecer, né?
Claro que vai meio conturbada a situação, tivemos hoje muita gente telefonando, mandando mensagens e tal, mas a coisa do futebol, assim, tem que ser resolvida no campo. Foi resolvida no campo por 2-0 e o Palmeiras sagrou-se campeão. Parabéns, Palmeiras, parabéns a todo o torcedor palmeirense, aqueles que eu acompanho, né, que são meus amigos, muitos e muitos palmeirenses hoje, e as mensagens são até às vezes pitorescas, né, corintianos e mandando umas mensagens, São Paulino, que nem o Alex, né, Alex meu amigo também, São Paulino mandando, questionando a penalidade, a reposição de bola em jogo, sabe? Então tem muita coisa, como você disse agora no início, nós temos que conversar, mas na realidade eu tenho que dar parabéns à melhor equipe do campeonato. O Santos foi uma segunda melhor equipe, mas o Palmeiras merecidamente é campeão. Palmeiras! Hoje nós estamos fazendo um trabalho bem especial, bem diferenciado, exatamente porque o Palmeiras conquistou mais um título do Campeonato Paulista. Tá bem longe, né? Quem pode falar isso para nós é o professor Chicão. Parece-me que o Palmeiras está bem longe de uma realidade do que ter uma outra equipe aí que já conquistou vários e vários títulos do Campeonato Paulista. Quem que é o maior ganhador do Paulistão, hein, professor Chicão? Boa noite. Edilson Lima, muito boa noite a você. Edmundo, meu amigo, Edmundo Lima Filho, olha, vou dizer uma coisa, ele começa provocando, Edmundo, começou provocando. Não me lembre de alguns assuntos aí que hoje não tem muita possibilidade de mudar, rapaz, que coisa feia. Ainda o Palmeiras que vai chegar e vai chegar rápido no Sport Clube Corinthians Paulista, que é o maior ganhador de títulos do Campeonato Paulista, né? Mas está chegando muito rápido, rapaz, eu estou impressionado, viu? Fiz algumas apostas aí ontem, perdi todas, não ganhei nenhuma. E aí, para corroborar com tudo isso, obviamente o Palmeiras muito superior, mas o Santos fez um excelente campeonato e um jogo muito interessante ontem, né? Uma pena que, de novo, né, o espírito corintiano baixou no Gil e na última bola ali ele podia ter cabeceado. Se ele cabeceia reto ali, ó, ele faz o gol, né, Edmundo? Não é, Edilson? Mas ele quis inventar, torceu o pescoço ali e jogou a bola para fora. E toda a esperança de todos aqueles que não torcem para o Palmeiras. Ontem tinha lá São Paulino, corintiano, santistas nem se fale, né? Enfim, todos torcendo a favor do Santos Futebol Clube, mas, olha, lamentável. Agora, aquele Hendrick é um inferno. Para mim, ele tem uns 30 anos, viu? Porque é muito forte aquele moleque. E foi pênalti ou não, professor? Com toda certeza, pênalti. Eu diria para você assim, passaria batido até, viu? Passaria batido, mas depois essa coisa da câmera daqui, câmera dali, enfim, né? E eu acho que o goleiro João Paulo foi muito inocente naquela bola. Não poderia, não precisaria chegar como ele chegou, né? Mas, enfim, aí não tem mais o que contar, né? E o Santos, o time do Palmeiras é muito, muito superior, né? Muito embora o Santos ontem tenha vendido muito caro. Mas foi pênalti. Tá certo, foi pênalti. Aí também a confirmação aí do nosso querido professor Chicão falando que foi pênalti ontem em cima do Hendrick. A gente não tem como contestar, a gente sabe muito bem, os corintianos, são paulinos, torcedores da Portuguesa, todo mundo que são contrários ao Palmeiras, todo mundo falou ao longo do dia de hoje, ontem, assim que terminou o jogo, que não houve a penalidade. Mas nós que estamos aqui, nós sabemos muito bem que foi um pênalti. Talvez não tenha sido assim tão claro a penalidade máxima. Nós tivemos aí a questão do VAR, a visão, tudo isso, né? Então não dá para se dizer. A gente sabe, eu e Edmundo, nós sabemos muito bem, perfeitamente, ali dentro de campo, é aquela questão de segundos, né? Foi ou não foi? Aí a questão do árbitro. Para o Rafael Claus, não foi pênalti de imediato. Ele só deu o pênalti depois que ele foi consultar o VAR. Hoje nós temos essa tecnologia. Tem momentos que a tecnologia
pode interferir de uma maneira errônea também? Pode. Mas eu acho que ontem não interferiu erroneamente, foi correta a colocação do VAR e principalmente, né, além do Klaus não ter marcado o pênalti de imediato, foi consultar o VAR, teve um outro agravante, né? O Klaus estava bem distante do lance. Quando todos falavam que ele estava próximo, ele estava bem distante do lance. O lance estava acontecendo lá na grande área do Santos. Ele estava praticamente saindo do meio de campo ainda para chegar mais próximo do lance. Então, tudo isso dificulta um pouco. No ângulo de visão das câmeras de televisão, não dá para se notar essa distância, mas que houve essa distância, houve. Então, é por isso que não dá para se falar, até mesmo criticar. Se não tivéssemos o VAR, não poderíamos criticá-lo também, porque ele estaria longe, distante do lance, e na visão dele, ele não marcaria esse pênalti assim à distância. Mas eu acho que o importante de tudo foi o trabalho desenvolvido pela equipe dirigida pelo Abel Ferreira. O português está conquistando títulos e mais títulos com o time do Palmeiras. E isso mostra da questão do trabalho que ele vem desenvolvendo. Logo no começo, eu sempre fui contrário ao trabalho do Abel. Vocês se lembram muito bem que eu sempre fui contrário ao trabalho dele, falando que não era um bom treinador. Hoje a gente tem que dar a mão à palmatória. O homem está ganhando todos os títulos, então a gente tem que saber reconhecer também os nossos erros, né? Erramos. Talvez lá no passado ele não era do meu agrado e eu não gostava dele. Continuo não gostando dele, mas estou vendo que ele tem um grande potencial e mostrando esse trabalho, precisa agora desenvolver um trabalho para conquistar a Libertadores e ir disputar o Mundial Interclubes e conquistar esse Mundial Interclubes. Aí ele vai ser consagrado como o melhor técnico que já trabalhou no Palmeiras. Deixa eu começar com o professor Chicão para saber um detalhe. O jogo de ontem, eu falava na semana passada, professor, que 1-0 era um resultado muito perigoso. Por quê? Os jogadores vêm para campo com aquela, já ganhamos, estamos tranquilos, tal, os caras fazerem um gol, ainda vão ter que fazer o segundo para poder ter a vantagem. A gente vai jogar com a vantagem de um empate. O empate dá o título para nós, caramba, isso, aquilo, outro. Não vou dizer que eles vieram de salto alto, os jogadores do Santos, mas eu, particularmente, eu senti que o Santos jogou um pouco recuado, um pouco tentando jogar com o regulamento debaixo do braço, com o resultado que ele fez na Vila Belmiro na semana passada. Como é que você viu a atuação do Santos na partida de ontem, professor? Edilson, olha, diferente, né, do que jogou o Santos na Vila Belmiro, né? Ontem o Santos foi muito mais cuidadoso, ele já tinha esse prognóstico lá atrás, né? Até eu lembro que uma das declarações do Carille, né, foi exatamente, o Fábio exatamente falou sobre isso, né, que ele não podia dizer que ia mudar, ia jogar diferente, mas que obviamente deveria ter um pouco mais de cautela, né? Foi o que aconteceu no jogo de ontem, mas olha só, se não fosse essa falha grotesca, porque para mim a marcação ou o pênalti, né, foi uma falha grotesca da defesa do Santos, uma bobeira muito grande aí do zagueiro, né, que acabou perdendo, né, na corrida, achou que já tivesse em vantagem para o João Paulo, e o João Paulo fez aquela, né, enfim, que para mim realmente foi uma falha. Se não fosse isso, né, o jogo no primeiro tempo estava muito equilibrado, né? Eu acho que foi determinante o gol de pênalti, né, que foi tomado ali pelo Santos, né? Porque a vantagem de 1-0, Edilson, muito embora seja perigosa, você tem toda a razão, né? Todo o placar, né, com diferença mínima, ele é ilusório também, mas não deixa de ser uma boa vantagem, né? Eu acho que o Santos iria realmente se aproveitar disso se não fosse tomar aquele gol no primeiro tempo e nas condições que tomou. Eu acho que aí sentiu bastante. Edmundo, me fala uma coisa, deu para notar perfeitamente dentro de campo a superioridade da equipe do Palmeiras diante do Santos.
Eu não vou dizer que o Santos vendeu barato esse título para a equipe do Palmeiras. Foi um jogo, até certo ponto, ainda muito difícil para a equipe do Palmeiras, só que o Santos não conseguiu criar grandes oportunidades. Qual é o balanço que você nos faz a respeito da partida de ontem e da atuação do Santos? Se o Santos foi um pouco cauteloso na partida ou o Santos foi para cima da maneira que ele consegue? Só que o Palmeiras, por ser uma equipe bem melhor, bem mais trabalhada, bem melhor treinada, é superior mesmo e com isso conseguiu esse resultado. Bom, Edilson, meus queridos amigos ouvintes, os internautas, olha, eu parto do seguinte princípio, cada um, claro, tem uma opinião própria, né? Eu acho que é um grande resultado esse 1-0 do Santos lá na Vila Belmiro. Um resultado que poderia definir o campeonato ontem. A diferença vai aí, agora a gente vai mudar para a qualidade das equipes. Mas qualquer 1-0 contra uma grande equipe, se você conseguir se sustentar naquele resultado até no empate, até tomar 1-0 e decidir por pênalti, é um grande resultado. Não há dúvida disso. Então, o Palmeiras é um time superior, que nem disse o Chicão. Não tem, eu sempre falo, quando você é melhor, você tem que ser o melhor. Você tem que demonstrar a todos que você é o melhor. Foi o que o Palmeiras fez. Agora eu falo naquilo que você me pergunta da questão do Santos. O Santos ontem teve um primeiro tempo não jogando retrancado, tanto é que ele teve duas oportunidades de lances. Uma com o Pituca, que o Everton foi buscar lá no ângulo, foi uma linda defesa, um belo chute, uma linda defesa do Everton. Teve aquele contra-ataque com o Guilherme, que ele não aproveitou, na hora do toque final na bola ele não aproveitou, foi travado pelo jogador do Palmeiras. E o Santos estava se aproveitando naquela situação de estar com 1-0 a favor e aproveitando as chances que o Palmeiras, porque o Palmeiras é um time que lá no Aliança ele vai para cima. O que ele não fez na Vila Belmiro, ele faz no Aliança. No Aliança ele entra para decidir o jogo, como eu sempre digo, até os 15, 20 minutos do primeiro tempo. O Palmeiras já estava começando a se enervar, porque já tinha passado aquele momento que é dele. A torcida também já começou a sentir. Só que houve a penalidade, saiu o gol, as coisas mudam de figura. O Santos aí sim, aí eu concordo com você que o Santos começou a se segurar ali para não tomar mais um gol no primeiro tempo. Tanto é que o Santos no segundo tempo foi uma outra equipe. Uma equipe que jogou de igual para igual para o Palmeiras, perdeu chances de gol. Aquela do Guilherme, não pode um jogador... O goleiro está lá para defender, o Everton está lá para fazer aquilo que ele fez, fazer uma grande defesa. Fez duas, né? Que fez aquela no primeiro tempo e essa do Guilherme. Só que se você tem a bola dominada, um atacante, ele tem que ter a categoria de... Como o Everton já saiu caindo na frente dele, dar um toque por cima, porque não tinha ninguém do Palmeiras. Os zagueiros do Palmeiras já não alcançavam mais o Guilherme. Depois daquela jogada da lateral que o jogador, o lateral direito do Santos, bateu e o Mike estava lá para salvar. Aquela bola, todo mundo era gol, era endereço certo. Estava lá o Palmeiras. Então eu vejo, e o Chicão ainda colocou também a cabeçada do Gil no final do jogo. Então não foi só isso. O Palmeiras, o Santos jogou de igual para igual. Se não sai o segundo gol do Palmeiras, né, numa boa trama do Palmeiras, eu acredito que o jogo iria para a penalidade. Porque o jogo no segundo tempo foi igual, os dois times. E um jogo de emoção. É isso que a gente gosta de ver no futebol. Gol perdendo aqui, gol perdendo lá, goleiro fazendo grande defesa, jogador fazendo uma jogada sensacional e a bola acaba não entrando. Então, o segundo tempo do Santos foi a nível do jogo do Palmeiras. Primeiro tempo, concordo com vocês, que realmente o Santos jogou mais, não tão recuado, mas ali, né, não deixar o Palmeiras fazer o gol. Sofreu o gol de pênalti, porque até então, né, o Gil salvou aquela bola em cima da linha e o Murilo, que normalmente faz um gol de cabeça naquela jogada ensaiada do Palmeiras, perdeu um gol de cabeça ali. Então, gente, o Palmeiras mereceu o título, mas eu não acho que o Santos, primeiro, jogou com o regulamento debaixo do braço. Ele jogou para fazer o Palmeiras sofrer.
E ele foi o que aconteceu. Principalmente a torcida, até a saída do segundo gol, a torcida do Palmeiras estava receiosa do gol de empate do Santos. Mas é aquela história, o melhor, eu sei, é que nem no basquete o melhor tem que vencer, no voleibol o melhor tem que vencer, e no futebol o melhor tem que vencer. E o melhor ontem, o melhor no campeonato era o Palmeiras. Ontem, primeiro tempo, o melhor era o Palmeiras, no segundo tempo, os dois times se igualaram, Edilson. Também vejo dessa maneira, mas o principal de tudo é que o Palmeiras mostrou um excelente futebol e por isso conquistou esse título. E a gente tem que dar os parabéns a todos os palmeirenses, a toda a torcida palmeirense, a colônia italiana, que todo mundo está ainda festejando o dia de hoje. Só que agora também isso já acabou. O Campeonato Paulista terminou ontem, vamos ter aí o início do Campeonato Brasileiro já no próximo final de semana. E nós tivemos aí ontem as finais das equipes dos campeonatos regionais, e agora fica essa expectativa com relação ao Campeonato Brasileiro, que terá o início nesse final de semana, e também a sequência, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, Copa Libertadores, são competições que equipes paulistas estarão disputando, e o Santos, infelizmente, não estará na Série A do Campeonato Brasileiro. Diante daquilo que o Santos fez, parece-me que o Marcelo Teixeira, em pouco tempo, né, em menos de 6 meses no comando do Santos, né, Edmundo? O Marcelo Teixeira deu uma outra cara para o Santos, né? Voltou a ser aquele Santos competitivo, o que o antigo presidente Rueda fez com o Santos, que foi levar para a segunda divisão o Santos de grandes histórias, ir para a segunda divisão no Campeonato Brasileiro. O Marcelo Teixeira, em 6 meses, mostrou para que ele chegou para comandar o Santos, ser o presidente do Santos. Uma nova estrutura de trabalho, um novo Santos e uma nova equipe competitiva. Eu já até comentei que o Santos, ou ele vai brigar para ficar com o título do Campeonato Brasileiro da Série B, ou ele vai ficar entre os 4 primeiros colocados. O Santos não vai ficar mais do que 1 ano na Série B, hein, Edmundo? Não, você tem toda a razão, Edilson. O Marcelo Teixeira, ele é um cara do futebol, não é? Já foi presidente do Santos, trabalhou com técnicos, né, ótimos técnicos que ele trabalhou, que foi trabalhou com o Minelli, né? Trabalhou com o Luxemburgo, parece que ele trabalhou também. Eu sei que ele trabalhou com conhecimento de alguns técnicos. Isso daí dá uma experiência para um presidente. Né? Evaristo Macedo, ele trabalhou. Evaristo, no fim, quase da carreira, trabalhou no Santos e ele trabalhou com o Evaristo. Quando não foi diretor, né? O pai dele era o presidente, ele foi diretor. Então, ele tem um know-how da questão de futebol. Infelizmente, o outro presidente, o Rueda, primeiro ele foi mal assessorado, fez as escolhas erradas. Então, essas escolhas erradas do Rueda foi que levou o Santos a ser o que foi. E você viu, nos 3 anos de Rueda, não caiu nos 2 primeiros anos, né? Conseguiu se segurar. Mas no Campeonato Paulista, os 3 anos de Rueda foi o time não classificando. Os 3 anos da presidente do Rueda, o Santos não classificou nas finais do Campeonato Paulista. Foi, inclusive, em 2 anos, no último jogo, ele se salvou do rebaixamento. Então, isso que fez o Marcelo Teixeira foi nada mais, nada menos de um cara que conhece futebol. Ah, mas financeiramente o Rueda deixou o Santos mal. É um outro tipo de coisa, que ele é um administrador também. Ele é dono de universidade em Santos e outros grandes negócios em Santos. Então, é um cara também que entende da parte administrativa financeira do clube. E ele colocou isso em ordem. E tanto é que a gente vê que o outro dava o dinheiro que o jogador que vinha queria receber, eles davam. Você pode ver, o Gil não está ganhando a mesma coisa que ganhava no Corinthians, Juliano a mesma coisa. Né? O Pituca veio e brecou no salário. Então, se você sabe fazer uma parte administrativa, financeira, e uma administrativa visada para o futebol, só tem que dar lucros e vitórias. E aí está o Santos
parabéns, Marcelo Teixeira, e com certeza, aquilo que você acabou de dizer, o Santos, se não for o campeão da Série B, com certeza estará entre os 4, então é uma passagem bem rapidinha pela Série B, Edilson. Para você, professor Chicão, esse trabalho que o Marcelo Teixeira já está desenvolvendo na equipe do Santos, é para colocar o Santos na briga do título do Campeonato Brasileiro da Série B, professor? Olha, Edilson, eu acredito que o Santos vai fazer um belo papel na Série B. Só esse cartão de visitas que apresentou no Campeonato Paulista, que não é qualquer campeonato, né? Muito embora aí alguns já queiram desmeritar o Campeonato Paulista, né? Tem um técnico que eu gostava muito dele, eu gosto muito dele, mas já foi dizer que o Campeonato Carioca é o melhor campeonato brasileiro, né? Que coisa, hein? Enfim, mas sem dúvida alguma a nova presidência do Santos, pela o seu próprio peso, né? Eu acredito muito nisso, né? As pessoas que passam por um determinado clube e a história que cria, né? O caso do presidente santista é exatamente esta, né? Não é um aventureiro, é um cara que já teve administrações menos boas, vamos dizer assim, mas já teve administrações muito boas também no Santos, né? Com pouco questionamento, outras com mais, mas é um cara experiente. Ele veio, sem dúvida, com este intuito de equilibrar e trazer realmente um resultado para que o Santos sofra menos aí no Campeonato Brasileiro na segunda divisão. Eu acredito sim que essa diretoria do Santos ela tem realmente equilibrado as coisas, né? A gente já não vê tanto noticiário ruim do Santos, né? Tantos equívocos como a gente via na administração do Rueda, por exemplo, né? Idas e vindas, né? Desmandos, enfim. O Marcelo Teixeira realmente faz por merecer aí pela sua história que tem no Santos Futebol Clube. Ninguém é santo, né? Ninguém é santo, mas de qualquer maneira eu acredito que ele esteja sendo muito mais positivo para o Santos do que o próprio Rueda, do que ele foi em outrora. Com certeza. Agora nós vamos entrar num assunto mais polêmico, principalmente em um assunto que é polêmico, na questão de arbitragem, mas não que fique longe disso, porque tem um assunto que o professor Chicão vai também dar o seu pitaco, porque eu andei dando uma olhada aqui na internet, vendo algumas coisas, e até me surpreendi com alguns dados. O Rafael Claus, Edmundo, é o melhor árbitro da atualidade, o árbitro brasileiro, que todo mundo fala. Eu tenho ali minhas restrições com ele, eu acho que este sim entrou de salto alto na partida de ontem, porque chamou a responsabilidade como se ele é o todo-poderoso, que ele pode e não pode, você já esteve dentro de campo, você sabe muito bem como que é isso, só que ele se perde em alguns lances, e ele se perdeu em alguns lances ontem, como já em outras partidas. Como é que você pode analisar o trabalho do Rafael Claus e a questão do pênalti que ele não marcou? Porque ele não marcou o pênalti. Quem marcou foi o VAR. Queria que você falasse isso daí, você com toda a propriedade diante daquilo que você já esteve lá dentro, você sabe muito bem como é que é esse tipo de trabalho, Edmundo. Edilson, a questão ontem do pênalti, né? O posicionamento dele, você falou no início aí do programa, inclusive, do posicionamento dele naquele momento. O Santos estava todinho no ataque, né? A bola foi para a linha de fundo, tiro de meta para o Palmeiras. Diz o goleiro Everton que eles treinam isso de jogar a bola volta, faz aquele reverso da bola. Então, esse tipo de situação da bola, quando ele pôs no chão, já bateu na intenção, que é um treinamento que, como você falou do Abel, um treinamento do Abel, reposição rápida da bola. Pegou o Klauser no contrapé. Pegou aquela bola, o Klauser virou, a bola estava viajando, já passando do meio de campo e ele voltando. Ele tinha que acompanhar a bola, porque tinha dois jogadores na disputa, que era o lateral do Santos e o Hendrick. E no posicionamento, aí eu vou até defendê-lo nessa situação. No posicionamento dele, ele não sentiu que foi penalidade, ele achou que foi um choque normal.
Depois, com a atuação do VAR, mostrando as câmeras por todos os ângulos, aí ficou mais fácil. Então, o Guarizo Amaral, que era o árbitro lá, o comandante do VAR, ele teve essa percepção de que houve aquele choque do goleiro. Por quê? Porque ele foi numa forma não intencional de fazer, mas ele foi afoito, ele foi se jogando para cima do jogador Hendrick. E você tinha até falado há pouco instante, o goleiro, nesse momento, não pode vir correndo para ir dar de encontro com o jogador. O máximo que ele poderia vir caindo, e o Chicão daqui a pouco pode falar isso para nós, que o Chicão já jogou muito tempo no gol também, ele teria que estar caindo para tentar tirar a bola do Hendrick com as mãos. Porque o Hendrick já não estava mais em... A bola já tinha passado. Primeiro, a culpa do zagueiro do Santos, que nem nós só falamos, ficou torcendo porque a bola ia sair. Aí, quando ele viu, ele tentou ir. E, inclusive, eu acho que esse lateral do Santos atrapalhou o João Paulo. Porque quando chegou ele e o João Paulo em cima do Hendrick. Então, penalidade existiu. Defendo o Klaus nessa situação dele, foi pego no contrapé, né, voltando para a marcação da penalidade. Então, eu vou eximir dessa situação. Pênalti bem marcado pelo VAR. Nas outras situações, o que eu falo para você? O Klaus, ele tem um grande problema com o Palmeiras. Ele não quer demonstrar o que ele possa fazer em campo contra o Palmeiras. Então, teve situações ali que, se fosse até no meio-campo, acho que ele mandava seguir o jogo, porque hoje está sendo assim no futebol. Então, no futebol brasileiro, agora os caras têm que aprender que está... Às vezes, faltas clamorosas que eu já tive com o Chicão num jogo no Canindé, falta que qualquer criança marca aí, brincando na rua, é falta, e o juiz não marca. Então, isso está acontecendo no futebol brasileiro. Ontem, o Klaus deixou de marcar algumas faltas, não puniu os jogadores como deveria punir, mostrou 8 cartões amarelos, não pode, ele tem que tomar domínio de jogo, não pode o jogador estar reclamando com ele. Ele só mostrava o cartão, Edilson, depois que o cara bababá, a gente vendo aquele bate-boca ali para ele mostrar cartão. Ou ele mostra quando o cara vem para cima dele, ou ele não mostra. Então, essa situação. E as marcações de falta no meio-campo deixou a desejar muitas vezes. E outra situação, o palmeirense pode até não gostar. As faltas para o Palmeiras todas eram marcadas. Sendo falta ou não sendo falta, ele marcou. E algumas faltas a favor do Santos, talvez não falta que fosse dentro da área, fosse próximo à área. Muitas faltas ele deixava. Principalmente os encontrões que dá o Gustavo Gomes e o Murilo. Esses dois jogadores fazem falta toda hora que sobem para cabeceio. Principalmente o Murilo, que é um cara alto, e ele sobe, quando ele sobe, já sobe nas costas do atacante. Mas, enfim, ele fez uma coisa que... Aí agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado também. Na nossa época, nós não ficávamos olhando banco, qual time, quem era. Tucídio, eu, Zé Aparecido, que muita gente não gostava, Godoy, sabe? A gente não ficava olhando lá. Se tivesse que chegar e mandar embora alguém do Palmeiras, ia ser mandado embora na nossa época. A gente apitava o jogo, não é porque o Palmeiras está em casa com 45 mil pessoas que vai ter que ser campeão. Então, isso foi uma coisinha que eu dou contra o Klaus no dia de ontem. E, para finalizar, no momento, Edilson, não é que seja o melhor árbitro. Eles estão nivelados por baixo. Daronco, que a gente gostava, né? O Wilson Sampaio já sumiu, aparecendo no Campeonato Brasileiro, sabe? Então, o Arceu. Quem melhorou um pouquinho foi o menino que apitou, medroso, mas apitou o Santos e Palmeiras na Vila, o Flávio. Está melhorando, apitou ontem Cruzeiro Atlético, gostei da atuação dele, mas ele é meio medroso também. Então, o nível da arbitragem no Brasil não está bom, e eu não posso considerar. Foi a sétima final que o Klaus apitou, sei lá o quê.
mas não está merecendo, no momento, ser chamado de melhor árbitro do Brasil, não, Edilson. E com relação, você falou 7 finais, né? As últimas 3 finais, que exatamente foram as 3 finais do Palmeiras, que conquistou os 3 títulos, né? O tricampeonato, quem apitou foi o Klaus. Eu andei fazendo um levantamento e eu não vi essa sequência do mesmo árbitro apitar 3 finais consecutivas do Campeonato Paulista. Mas no Campeonato Brasileiro eu consegui fazer um levantamento, o Simon apitou 5 finais consecutivas do Campeonato Brasileiro. Eu não sei se você tem esses dados, alguma coisa próxima desses dados, Edmundo, para nos falar, porque eu acho completamente um absurdo. Você já fez uma final? Pô, parabéns, tá? Você é o árbitro FIFA, beleza. Só que na próxima você vai fazer, já coloca o seguinte, você vai fazer o primeiro jogo, o segundo jogo vai ser um outro, para não dar na vista. Como é que você vê essa questão? São 3 finais aí consecutivas do Kraus. Eu acho errado isso. Realmente não é certo. O mesmo árbitro, principalmente quando a equipe, no caso do Palmeiras, é repetitiva. Então, se ele apitou a primeira, né, do Palmeiras, do primeiro campeonato, no ano passado, ele não deveria apitar. Poderia ter voltado esse ano, mas não dá uma sequência da mesma forma. Então, fica essa pecha de que ele, né, favorece o Palmeiras. Talvez não seja real isso, mas fica essa manchazinha de que... E todo mundo, então, o que nós estamos vendo de gozação em cima do Klaus está demais, é demais. Por quê? Porque é aquilo que você falou, uma sequência. Eu lembro, na época que nós estávamos ali apitando, eu apitei o primeiro jogo de Bragantino e Novo Horizontino. A final foi o Zé. No final do Brasileiro, o Zé apitou o primeiro jogo e eu apitei a final. Quer dizer, havia uma mudança, era a mesma coisa. O Ducídio, muita gente não gosta do Aragão, mas o Ducídio apitava uma, o Aragão apitava outra. Ou o Romualdo apitava uma e aí o Ducídio apitava outra. Então, tinha essa mudança. Tanto é que naquele título de 77, o Ducídio só apitou o terceiro jogo. Então, tudo isso daí influi numa decisão de campeonato. E aquilo que eu falei a semana passada, e volto a repetir, ridículo você fazer uma reunião, colocar os árbitros, os capitães, os treinadores e o diretor. Nessa última estava o Galo pelo Santos e um outro diretor do Palmeiras. Gente, cada um vai fazer seu trabalho. Cada um tem que fazer seu trabalho. Agora ali fica discutindo, não dá muito cartão, não sei o quê. Sabe, estraga. Isso daí não pode mais acontecer. E vou, mais uma vez, eu estou ficando repetitivo. A televisãozinha ali na beira do campo. Teve 2 lances lá que o Abel foi lá, os 2 auxiliares dele começaram a mostrar para ele ali na televisãozinha se foi ou não foi falta, e o Abel reclamando que só dá falta para ele. Aquela história de que tem que se mudar no futebol, mas enfim, é coisa administrativa, eles gostam disso, e quem perde é o torcedor, porque o cara que está lá em cima na arquibancada não vê o que passa ali pertinho da beira do campo. Nós vemos isso porque a gente acompanha, né, Dilson? A gente vê na televisão, a gente acompanha o dia a dia, mas o torcedor lá em cima não vê, nem sabe que tem uma televisão para os caras ficar vendo os lances no momento do lance do jogo. Então, mesmo que ele não desse, fosse no VAR, não desse, meu Deus do céu. Não a torcida ia reclamar, mas aquele banco do Palmeiras, se ele não marca pelo VAR aquele pênalti, o time inteiro do Palmeiras, o Abel, então, ia subir nas costas dele. É isso que acontece no futebol, Edilson. Então, para todos meus queridos ouvintes e internautas, no momento a arbitragem brasileira está lá embaixo. Falando ainda um pouco mais com relação à arbitragem, a gente vai falar um pouco mais também com relação ao que a gente viu. Nada contra o Palmeiras. Ainda bem, Sociedade Esportiva Palmeiras, torcedor do Palmeiras, nada contra vocês. Mas eu acho um absurdo. Olhem só, um detalhe importantíssimo, o professor Chicão vai falar sobre esse assunto para mim. Em 2020, o Palmeiras, depois de 11 anos, voltou a conquistar o Campeonato Paulista, o qual eles falaram que foi o Paulistinha, ganhar em cima do Corinthians, tá? E em 2020, nós tivemos, sabe quem patrocinando o Campeonato Paulista?
a Sicredi. 2021, nós tivemos o São Paulo ganhando o Campeonato Paulista. Por motivos de patrocínio, foi uma competição oficial realizada pela Federação Paulista de Futebol. E essa é a informação que vem, olha só. Aí nós tivemos 2022, 2023 e 2024. Quem que foi o patrocinador da Federação Paulista de Futebol do Campeonato Paulista? A mesma empresa, Sicredi, que é ligada à empresa da presidente do Palmeiras. Professor Chicão, você que já esteve lá na administração do Pacaembu, te causa alguma estranheza? Porque assim, por você ter sido um administrador de um estádio super histórico aqui em São Paulo, que é o estádio do Pacaembu, te causa alguma estranheza o Palmeiras, os últimos 4 títulos que ele ganhou do Paulista, ser um campeonato que foi patrocinado pela empresa da qual a presidente faz parte? Professor Chicão, é normal isso? Ou tem alguma coisa por trás? Edilson, pura coincidência. Ah, só isso? Pura coincidência. Essas questões, elas realmente não entram no prato do jantar, porque, olha, apesar da brincadeira, né, eu acredito que, assim, existe uma coisa hoje nas empresas, né, que todo mundo fala em todo quanto é canto, né, se diz sobre a questão da transparência, né, existe aí a governança, etc., que fala muito sobre essa questão de você evitar qualquer tipo de situação que possa ser encarada ou ser vista como de uma certa forma, algum privilégio ou favorecimento a alguém. Então, assim, é óbvio que aqui nós não podemos julgar absolutamente nada, nem dizer que há ou que não há, mas minimamente é uma coincidência muito, muito, muito estranha, né? Então, diga, Edilson, que eu sei que você está ansioso aí. Eu tô porque eu já estou sabendo que me parece que a Sicredi ou a Crefisa vai patrocinar a Conmebol. E existe até uma possibilidade de um patrocínio também junto à FIFA. E aí, o que pode acontecer? O Palmeiras ganha o título da Libertadores esse ano e o título mundial? Também uma simples coincidência? Olha, eu diria a você que as chances vão aumentar de forma assim, assintosa. É um negócio que é uma progressão geométrica, né? Porque, com toda certeza, com a ingestão de recursos, estas vamos lá, competições serão muito mais voltadas para aqueles que também têm um equilíbrio financeiro mais adequado, né? Então a possibilidade aumenta, Mas a gente aqui não pode julgar absolutamente, né? A gente só pode aqui tirar as nossas pequenas conclusões, né? Eu diria a você que tudo que vem dali me preocupa muito, né? Você falou de Pacaembu e um dia nós vamos dar aqui uma notícia de a quem pertence uma das empresas que administram o Pacaembu, né? Coincidentemente, nós vamos chegar a uma conclusão que também é um tanto quanto delicada quanto essa, né? Mas vamos esperar um pouquinho mais, amadurecer isso, Edilson, porque realmente a possibilidade do corintiano, do São Paulino, do santista, né? Dizer assim, olha, Palmeiras não tem mundial, ela vai diminuindo a cada ano em que vai crescendo os tentáculos da empresa patrocinadora. E olha que não tem mundial não, Edilson. Sabe por quê? Hoje o goleiro Everton disse para Ana Maria Braga no programa no Globo Esporte que nós não temos, mas esse título nós vamos buscar porque é um trabalho que está sendo feito. Quer dizer, matou toda a torcida do Palmeiras. Quem escutou e assistiu o Globo Esporte, ele, nessas palavras,
Não, Ana, nós não temos Mundial, porque a Ana fez a gozaçãozinha. Tem muito corintiano que diz que o Palmeiras não tem Mundial. Não, Ana, a gente não tem Mundial, mas nós estamos trabalhando para isso. Logo, logo vai chegar, porque o nosso trabalho é bem feito. Então, ele mesmo comprovou que o Palmeiras não tem Mundial. Essa questão de Mundial, eu sempre coloquei que o Palmeiras só veio a conquistar o Mundial de 51 a partir de dezembro de 2012, quando o Corinthians conquistou o título mundial. Até então ninguém se falava, nunca se falou que o Palmeiras tinha conquistado o título de 1951, nunca foi falado. A partir de 2012, aí sim o Palmeiras, a torcida palmeirense começou a se manifestar a respeito desse título. É duro. Mas vamos fazer o quê? A gente não tem muito assim do que pensar. Pensar agora já no futuro. Palmeiras conquistou o título paulista, parabéns ao Palmeiras, mais um título, tricampeonato. Isso é muito legal, muito gostoso. Os torcedores palmeirenses têm essa semana para comemorar, mas já tem que pensar que temos aí pela frente já a Copa Libertadores da América no meio de semana. Teremos aí o Campeonato Brasileiro começando já no final de semana. E aí eu lhe pergunto, Edmundo, Campeonato Brasileiro 2024, muito cedo, equipes que ganharam seus títulos aí regionais, Vitória, lá na Bahia, o Flamengo no Rio de Janeiro, o Atlético Mineiro, o Palmeiras, são equipes, o Internacional que não ganhou o título regional, mas está com uma boa equipe, com uma boa estrutura. Como é que você está vendo aí? Esse Campeonato Brasileiro vai ser modificado? Vai ter alguma diferença nesse Campeonato Brasileiro? Alguma novidade assim que nós possamos ter aí em breve nesse Campeonato Brasileiro, principalmente com relação à arbitragem e ao VAR, Edmundo? Não, uma mudança de arbitragem VAR não vai acontecer, Dilson. Nós vamos cansar de ver árbitros só por causa do distintivo, né? No peito do distintivo FIFA, pitando dos 10 jogos, no mínimo 9 é árbitro da FIFA que eles vão colocar, né? Então, não vejo mudança. No VAR, sei lá se eles estão fazendo algum trabalho, porque tá difícil engolir esse VAR. Mas, enfim, isso não vai mudar. Com relação às equipes... Oi. Ó, você está falando... O cara, só por ele ter um distintivo da FIFA, ele pode fazer o que ele quiser? Não estou dizendo isso, Edilson. Não é que ele quiser. O que tem que se entender é o seguinte: você manda um árbitro com o escudo da FIFA apitar, ele faz tudo errado, o time vai reclamar. Vamos dizer, o Santos ontem vai reclamar. O cara da FIFA é o único. Quem que eu vou pôr sem ser o cara da FIFA? Então, não é essa a situação. Se ele tem um distintivo... Esse aqui. Sim. Eu posso fazer também? Apitar alguma coisa normal? Se você for convocado e estiver já no quadro da FIFA, com certeza. O distintivo eu já tenho. Então, mas quem tem o distintivo FIFA, que eu digo no caso árbitro, você manda o cara apitar a decisão aí da Série B aí que o Noroeste do Chicão aí subiu, não foi árbitro FIFA, foi o Luiz Flávio, porque ele foi FIFA, sabe? Então tem essa situação, mas o árbitro FIFA ele erra às vezes até mais do que um desses meninos que está começando, que quer mostrar trabalho, Edilson. Com certeza. Só para terminar, que você perguntou das equipes, eu acho que temos aí, no mínimo, umas 8 equipes niveladas para chegar ao título, um pouquinho disparado Flamengo e Palmeiras novamente. Depois a gente vai, na quarta rodada, já vai se preparando, você, o professor Chicão, o Arthur Ortega, o pessoal todo, que na quarta rodada... Depois da quarta rodada, nós vamos fazer aquela pesquisa. Quem serão os 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro e os 4 últimos, já na quarta rodada, que dá para dar uma analisadinha melhor. Agora é muito cedo, está começando agora, vai começar agora o campeonato. Professor Chicão, na sua expectativa como torcedor, como um analista do futebol, poderemos ter surpresas nesse Campeonato Brasileiro, principalmente com equipes que não foram tão bem no campeonato passado brasileiro, de repente possa dar a volta por cima e conquistar algo melhor do que não conquistou no ano passado, professor? Edilson, olha, o Edmundo já começou chutando o pau da barraca aí, falando do Palmeiras e Flamengo, né?
E tá ficando meio sem graça isso aí, né? Palmeiras, Flamengo, Flamengo, Palmeiras, tá? Não tô gostando dessa brincadeira. Mas olha, talvez o que tem aí de classificação melhor do que foi o ano passado, com relação à expectativa, talvez o próprio Corinthians, né? A expectativa que a gente tem um pouco maior aí é que o Corinthians consiga se equilibrar um pouco mais e que consiga fazer obviamente, um campeonato que não tenha o mesmo sofrimento do ano passado, porque o ano passado foi terrível para o corintiano, né? Os demais ali, a gente vê lá os 3 Atléticos, né? Paranaense, Atlético de Goiás, Atlético Mineiro, de novo, deve fazer uma boa campanha, né? O Palmeiras o Palmeiras do Edmundo e o Flamengo do Edmundo são, sem dúvida alguma, praticamente pré-qualifying já para os 4 melhores classificados, a menos que aconteça um desastre, o que é muito difícil, né? E o restante fica naquela história, Inter, Grêmio, enfim, eu acho que o Fluminense esse ano não parece tão forte quanto foi no passado, o São Paulo é uma incógnita ainda, faz boas partidas e partidas também que absolutamente a gente não reconhece, né? Eu acredito que o campeonato este ano, para Flamengo e Palmeiras, esteja mais fácil do que o campeonato de 23, até por conta das equipes que subiram, né? Enfim, a expectativa é essa. E tenho certeza absoluta que o Botafogo, como já também nem botou fogo, nem botou lenha na fogueira no campeonato carioca, que no brasileiro também não vai conseguir grandes posições, não. Enfim, talvez quem vá se sobressair um pouco comparativamente com o que foi o ano passado tende a ser o Corinthians. Esperamos, né? Essa é uma questão que todo mundo fica nessa expectativa com relação ao time do Corinthians, né? Porque foi uma equipe que não mostrou um bom futebol, um bom desempenho. Por isso que eu estou perguntando o que vocês acham dessa questão. Eu acho que vamos ter algumas surpresas, vão ter as equipes intermediárias, vão ter dificuldades com equipes como Internacional de Porto Alegre, contra o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro, o próprio Palmeiras, Flamengo, enfim, o Fluminense, de repente, vai ter uma nova mudança ali na equipe do Fluminense. Eu não sei, mas tudo pode acontecer, né? A gente tem que esperar para saber. Antes da gente fechar de uma vez por todas, eu quero saber da Portuguesa. A quantas andas essa Portuguesa, Edmundo? Porque, assim, foi merecido o Santos ficar com a segunda colocação, mas, diante do regulamento do Campeonato Paulista, eu acho que também foi merecido a Portuguesa ter chegado ali nas quartas de final, né, Edmundo? Chegando, brigando ali, quase chegando também ali a jogos importantes. Qual é a expectativa do torcedor da Portuguesa agora para esse segundo semestre? Nenhuma. Nossa Senhora! É bom a gente já ter essas noções, para não ter problema nenhum. Foi emocionante agora, hein? Não tem nenhuma perspectiva. Vamos que vamos, então. Não, porque a Portuguesa já para o ano que vem já está no Campeonato Paulista classificada, está classificada na Série D do Campeonato Brasileiro, então se cuide aí, grandes equipes, porque mais 3 aninhos nós estamos disputando a Série A novamente. Então, vamos com calma aí. 2028 é o ano que a Portuguesa estará na Série A. Mas aí a Portuguesa não tem nenhuma perspectiva disso. A única perspectiva que tem, infelizmente, erroneamente, é o administrador da Portuguesa que quer ser o CEO da SAF que ele está tentando lançar no Canindé, sabe? Então, aí é uma briga política que vai estar tendo. Infelizmente, nós temos um grupo de conselheiros que ainda tomam a bênção do tal de Castanha, não sei direito, acho que é Castanha, uma coisa assim. Mas tem muita gente que fica beijando a mão dele, como beijava a mão do Alexandre, né, do AB, Alexandre Barros,
como beijava a mão do falecido Manuel da Lupa. Então, meu amigo, a Portuguesa não vai sair desse marasmo nesse tempo todo. Espero que todo esse grupo que está aí por fora, e eu já falei na semana passada do pessoal nosso da Revolusa, que consiga convencer os conselheiros antigos que tem que ter uma mudança. Se acontecer a SAF, vai ser difícil, porque quem quer... Aí eu não sei, né? Por exemplo, lá no Cruzeiro tem a SAF, mas não tem diretor do Cruzeiro lá que toma conta, é o Ronaldo e a turma dele. Se na Portuguesa for assim, melhor, né? Que seja o investidor que aparecer, que tome conta. Agora, tem a SAF, vão mandar o Castanha aí, ser o diretor, o CEO da SAF na Portuguesa, então a coisa continua a mesma coisa. A única coisinha que vai ter, e eu acho que até é legal, porque vai ser com uma garotada de sub-20 e alguns sub-23 que ainda estão no Canindé, disputar a Copa Linguista Paulista, ou a Copa Paulista aí que classifica não sei o que aí. Mas é isso, gente, não tem nenhuma perspectiva não, é disso. Só tem essa de nós conselheiros, nós não, né? Porque infelizmente eu não sou conselheiro, desde que o Silvinho saiu, eu já não tinha mais nada com a Portuguesa, mas agora eu volto nos bastidores com o Fernando Tomé, Ricardo Alonso, Renato, a turma toda que quer o bem da Portuguesa. Vamos trazer esse pessoal todo para fazer aqui um programa especial só sobre a Portuguesa, porque será super importante. Não colocando o professor Chicão numa situação complicada, mas só para que você possa nos falar um pouquinho dessa Portuguesa. Você vê mais ou menos, de acordo com o Edmundo está falando, a administração prejudica? Não quero colocá-lo assim em maus lençóis. Só me fala, tá errada essa administração? Tem muita coisa para aprender ainda, professor? Olha, Edilson, eu até estou escrevendo aqui um artigo, né, que a gente fala muito da administração de clubes, né, principalmente clubes sociais, clubes como a própria Portuguesa, Juventus, até o próprio Corinthians, clubes sociais, Pinheiros, Paulistano, Hebraica e assim vai por diante, e a sua semelhança com o poder público, né? Normalmente as administrações elas não são tocadas de forma séria. Normalmente elas são tocadas por uma coisa chamada ego. Esse não é um defeito somente da Portuguesa, talvez a Portuguesa sofra mais ainda, porque a Portuguesa tem uma relação de pertencimento com as pessoas que são associadas, que são componentes do conselho, até um pouco mais exacerbada, né? A gente olha aí comparativamente com alguns clubes, né? É um negócio terrível. Quando se fala de SAF, de investimento externo, né? Em alguns clubes, até os caras conseguem sobreviver, conseguem fazer um bom trabalho, como acontece lá no Red Bull, por exemplo, Bragantino, né? Porque praticamente os homens, os nabis lá, acabaram abdicando de uma certa forma da administração do Bragantino, ficam ali mais na retaguarda, mas eu acho que uma SAF na Portuguesa, pela própria característica da administração da Portuguesa, sofre bastante com relação a essa questão, né? Quem vai mandar, quem vai fazer, o ego, ele infelizmente, ele está sempre colocado num plano acima do que deveria estar. Infelizmente, eu digo porque não é só na Portuguesa. Isso acontece na imensa maioria dos clubes e a gente vê os clubes aí à míngua exatamente por conta disso e agora todos eles acham que a grande saída é realmente a profissionalização, mas não querem deixar o poder de forma alguma. Então, de forma genérica, a Portuguesa ela age como os demais e talvez um pouco mais agressivamente, agudamente nesse sentido, porque é clube de dono. Esse é um grande problema. Tá certo, então. Vamos ver o que pode acontecer. Edmundo, só para que eu possa encerrar com você de uma maneira bem legal, você sabe quem pode apitar aí a Eurocopa esse ano? Eurocopa? Na Eurocopa ainda não soube, não. Quem apita... Quem pode apitar?
Na Eurocopa não sei, eu sei na Olimpíada, que é o mineiro É lá. um cara que você gosta muito dele. O Wilton Pereira Sampaio. Se eles querem assim, fazer o quê, né? O Brasil está mal representado de arbitragem, mas essa aí me pegou de surpresa, essa aí. Ele apitar a Eurocopa, que não tem nada a ver. Não sei o que a UEFA viu nisso, porque Já nunca... saiu no UOL isso daí, viu? Então, porque a UEFA, nossa, para eles pegaram um árbitro sul-americano ainda, meu Deus do céu, não sei por que então só está tendo muita briga lá na UEFA para colocar árbitros de fora. Essa é uma grande surpresa. Desculpa, meu querido ouvinte, meu querido internauta, mas infelizmente eu não estava ao par dessa notícia, não. Para mim é uma surpresa e desagradável. Ainda não está nada definido, mas ele pode ser um dos árbitros para apitar lá. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Professor Chicão, muito trabalho, muita correria, a gente sabe tudo isso, mas a gente agradece a sua participação essa noite aqui conosco no Toque de Bola Especial. Segunda-feira já retornaremos. Será que retornaremos já com uma vitória do seu timão ou não, professor? A perspectiva ou a expectativa, não é perspectiva, né? É essa, né? Assim como o São Paulino está esperando aí na quarta-feira, né? Uma vitória do São Paulo aí contra o time do Peru aí na Copa. Aliás, o time do Peru, como é que chama ele, mundo? Homem, me ajuda aí, que agora até me fugiu. Mas o time do Peru, Cobresal, né? Chileno, time chileno. Estou falando Peru aqui, estou confundindo alhos com bugalhos. O time chileno é o último colocado no campeonato chileno, já foi vice-campeão ano passado, mas está muito mal esse ano e enfrenta aí o São Paulo, uma grande chance lá no Morumbis de o São Paulo ganhar. E o Corinthians tem essa expectativa aí que vem na Sul-Americana, né? E vamos ver o que vai acontecer. A coisa tá brava, tá brava. Mas vamos lá, vamos torcer. E amanhã, Edilson, amanhã temos Mix CDR. Nosso assunto vai ficar hoje como surpresa para amanhã. Forte abraço! Obrigado, professor Francisco Carlos Dado, nosso querido professor Chicão. Até segunda-feira, se Deus quiser. Edmundo, começa o Campeonato Brasileiro, Palmeiras campeão, tricampeão paulista, tudo para o Palmeiras conquistar também aí, quem sabe, o Campeonato Brasileiro, hein, Edmundo? Obrigado pela sua participação, até segunda-feira já com novidades no Campeonato Brasileiro, Edmundo. Boa noite. Boa noite, Edilson, boa noite, meus amigos do Toque de Bola, de toda segunda-feira às 20 horas, meus amigos que agora estão os internautas que estão nos acompanhando pelo YouTube. Um grande abraço para todos vocês. Claro, meio de semana aí com Sul-Americana, né? O Corinthians joga amanhã contra o Nacional do Uruguai, às 7 horas da noite. Depois, como disse o professor Chicão, o Cobresal joga com o São Paulo na quarta-feira, nas 21h30. E no final de semana, a corrida, né? É gostoso porque todo mundo fala, né? A corrida dos cavalinhos, né? E aí a gente vai acompanhar esse campeonato brasileiro. Eu falei agora há pouco, umas 8 equipes com chance, né? As outras vão participar. Um grande abraço a todos. Segunda-feira estaremos de volta. Boa semana, felicidades e muita alegria. Tchau, Edilson. Tchau, pessoal. Tchau, Edmundo, obrigado pela sua participação, obrigado também ao professor Chicão e muito obrigado a todos vocês que estiveram acompanhando conosco aqui o nosso Toque de Bola Especial. Falamos muito a respeito da grande decisão do Campeonato Paulista. Agora a expectativa, já para a próxima segunda-feira, é com relação à primeira rodada do Campeonato Brasileiro, que terá início no próximo domingo. Isso mesmo, vamos acompanhar, iremos fazer um trabalho diferenciado, de repente, até no nosso canal do YouTube, CDR Esportes Pro, estaremos falando a respeito dos jogos no transcorrer da partida, no intervalo, no final, alguma coisa. Vamos fazer umas coisas novas, especiais para vocês, ouvintes aqui e internautas da nossa web rádio CDR. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Fiquem conosco na nossa programação musical aqui na web rádio CDR. E segunda-feira que vem estaremos de volta
aqui pela nossa web rádio CDR. Tenham todos uma excelente noite, uma ótima semana. Até segunda-feira que vem, se Deus quiser. Um beijo do tamanho deste mundo para todos vocês. Você acabou de ouvir aqui pela Web Rádio CDR o programa Toque de Bola Especial. Apresentação Edilson Lima. Direção de Esportes da Web Rádio CDR, Edmundo Lima Filho. Direção-geral, Cris Silva.